Deus, isso não faz sentido. Já orou assim? Eu já. E não foi uma vez só. Foi naquele dia em que o justo perdeu o emprego, enquanto o corrupto foi promovido. Foi quando o diagnóstico veio para quem ora todos os dias, e o milagre ficou com quem nem acredita em Deus. Sinceramente, teve época em que minha oração era só isso. Senhor, me explica, porque tá difícil acreditar que isso é justo. Eu sei que não é bonito admitir isso, mas é real. Tem dias que a gente olha para o céu e parece que Deus virou o rosto. Silêncio. Só isso. Silêncio. E o pior, a gente sente vergonha de se sentir assim. Mas tem uma boa notícia. Você não é o único. Um profeta, sim, um homem escolhido por Deus, também gritou essa mesma dor. O nome dele era Abacuque. E a história dele é um presente para quem está cansado de acreditar, mas continua tentando. Hoje a gente vai caminhar junto com ele. E talvez, só talvez, você descubra que quando Deus parece injusto, Ele está preparando algo muito maior do que você pediu. A Bíblia não esconde a dor dos seus personagens, e é isso que torna o livro de Abacuque tão especial. Diferente de outros profetas, Abacuque não começa trazendo uma mensagem de Deus para o povo. Ele começa fazendo perguntas, duras, corajosas, reais. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Por que me fazes ver a injustiça? Abacuque, capítulo 1, versículos 2 e 3. Abacuque não está duvidando da existência de Deus. Ele está em crise com o silêncio de Deus e fala com Deus como quem está desesperado, mas ainda acredita que pode ser ouvido. Eu confesso, já orei igualzinho, gritando por dentro, mas sussurrando com fé. Abacuque vê o povo mergulhado em corrupção, violência, mentira. E o que ele espera? Que Deus desça com justiça, que resolva. Mas Deus responde com algo totalmente inesperado. Estou levantando os caldeus. Abacuque, capítulo 1, versículo 6. Traduzindo, Deus iria usar um povo mais cruel do que o próprio Judá, os caldeus, os babilônios, como instrumento de correção. Peraí, Deus vai usar gente pior para corrigir gente que já está ruim? É tipo punir um aluno que cola, usando um valentão que bate em todo mundo. É aqui que a fé de Abacuque treme. E talvez seja onde a sua fé também tenha balançado. Porque sim, às vezes Deus permite situações que, aos nossos olhos, parecem completamente incoerentes, como se o céu estivesse virado do avesso. Abacuque questiona, reclama, chora. Senhor, tu és eterno, puro demais para tolerar o mal. Abacuque 1, 12 e 13. Mas não desiste. Ele ainda chama Deus de meu santo, de meu Senhor. Mesmo indignado, ele continua buscando. Ele não cancela Deus, ele convida Deus para um diálogo. E isso me ensina demais, porque às vezes a fé não é a ausência de dúvida. A fé é continuar conversando com Deus mesmo dentro da dúvida. Abacuque sobe na torre de vigia e diz: ficarei no meu posto e esperarei para ver o que Deus me dirá. Abacuque 2:1. Ele decide esperar. Não entendeu nada, mas vai esperar. Não concorda, mas vai ouvir. E então, Deus fala, com calma, com autoridade, com propósito. A visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Abacuque 2:3. É como se Deus dissesse: eu sei o que estou fazendo, e você vai entender. Mas não agora. Deus não se justifica, mas ele revela algo maior. A justiça dele não falha, só caminha em um ritmo diferente do nosso. Eu preciso repetir isso para mim às vezes, porque minha ansiedade quer tudo agora, mas Deus está vendo o todo, e ele não se atrasa. Abacuque então faz algo surpreendente. Ele muda, não a situação, mas ele muda por dentro. E no final do livro, o profeta que começou reclamando termina louvando. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3:17 a 18. Essa virada não foi mágica, foi espiritual. Foi fruto de um encontro com um Deus que não deu respostas fáceis, mas deu presença. Confesso, às vezes, é só isso que a gente precisa. Sentir que Ele ainda está. Talvez
você esteja vivendo hoje o seu capítulo 1 de Abacuque, o capítulo da confusão, da oração que não é respondida, do até quando, Deus, que ecoa no peito sem resposta. Talvez esteja olhando para sua família e pensando, por que é que quem mais ora é quem mais sofre? Ou você já cansou de tentar acertar e só vê gente fazendo tudo errado e se dando bem. Eu já pensei isso também. Não estou aqui para te corrigir. Estou aqui porque sei como é. E nesses dias, tudo dentro da gente grita, isso não é justo. A gente olha para o céu esperando um raio, uma solução, um livramento, e Deus só diz, espera, confia, vai chegar. Mas a espera cansa, né? E aí vem o perigo. No cansaço, a gente começa a se calar. A Bíblia fica fechada por dias. A oração vira um Senhor e depois nada. E o louvor fica preso na garganta, porque o coração está apertado demais para cantar. Você talvez esteja aí agora. E sabe o que eu quero te dizer com toda a minha alma? Você ainda pode ser honesto com Deus. Sim, você. Com esse coração cansado, essa fé manchada de lágrimas, essa alma que já quase desistiu. Deus não te rejeita por isso. Ele aguenta o peso da tua pergunta. Ele escuta até o seu silêncio. Aliás, é nos nossos silêncios mais tristes que o Espírito Santo mais trabalha. Ele interpreta gemidos que a gente nem entende mais. Romanos 8:26. Eu já vivi isso. Tem noite que só chorei e senti Deus ali no quarto. A fé não é sobre entender tudo. É sobre continuar indo para a torre de vigia como Abacuque. É sobre continuar orando mesmo que seja só para dizer, Pai, eu tô aqui. Só isso, mas eu tô. E sim, você pode fazer isso enquanto dobra roupa, paga boleto, enfrenta o trânsito ou lava a louça. A torre de vigia hoje pode ser seu carro, seu banheiro, seu quintal. O importante é, não abandone o diálogo. Mesmo que esteja só sussurrando, Deus ouve. E mais, Ele não se ofende com sua dor. Ele não te acha fraco por se sentir assim. E se alguém te disse isso, desculpa, mas te ensinaram errado. O Deus de Abacuque é o Deus que prefere um coração questionador e presente, do que uma fé mecânica e distante. Você não precisa estar bem para voltar para Ele. Você só precisa estar disposto. Abacuque não recebeu uma resposta que explicasse tudo, mas ele recebeu algo melhor, uma revelação de quem Deus é. Porque no fim das contas, a nossa alma não precisa só de explicações. Ela precisa de presença, de segurança, de propósito. E é isso que Deus faz com Abacuque. Ele muda a perspectiva, tira o foco do caos e aponta para a eternidade. O justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Essa frase virou o coração de Abacuque, e séculos depois virou também o coração de Paulo, de Lutero, de milhões. Mas para Abacuque, ela veio num momento escuro, sem flores na figueira, sem gado no curral, sem nenhuma boa notícia no grupo da família. E mesmo assim, ele escreve uma das declarações mais lindas da Bíblia. Ainda que tudo fale, ainda que nada mude, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3:17-18. Sabe o que é isso? Esperança madura, não baseada em circunstâncias, mas em quem Deus é. É como se Abacuque dissesse, mesmo que nada faça sentido aqui embaixo, eu confio naquele que governa lá de cima. E olha, isso não é religião decorada, isso é fé real, fé suada. Fé que já levou rasteira, mas escolheu levantar. E talvez essa seja a sua virada também. Não porque as contas foram pagas, não porque o diagnóstico melhorou, não porque aquela pessoa mudou, mas porque você decidiu confiar em Deus acima da lógica. Você decidiu dizer, Senhor, eu ainda não entendo, mas eu escolho crer, eu escolho permanecer, eu escolho esperar. Isso não te torna fraco, te torna filho, e filhos amados podem confiar no Pai, mesmo quando não veem o caminho. E se te consola saber, eu também estou esperando por respostas, mas hoje eu estou mais em paz, porque percebi que o silêncio de Deus, às vezes, é só Ele trabalhando por dentro. Respira fundo agora, sem pressa. Ouça devagar.
quero te perguntar algo com todo o respeito à tua dor. O que você está enfrentando hoje que parece injusto, mas pode ser um cenário de fé? Quer dizer, talvez ainda não pareça. Talvez só pareça dor mesmo. Mas será que não é aí, bem aí, que Deus está te ensinando a confiar? Outra pergunta, que talvez doa um pouco. Você tem conseguido falar com Deus? Ou o silêncio virou teu esconderijo? Não é cobrança, viu? É só para te lembrar que Ele ainda está te ouvindo, mesmo quando você não consegue responder. E mais uma, talvez a mais íntima. Você ainda consegue se alegrar nele, mesmo sem entender o que ele está fazendo? Não precisa mentir para si. A gente começa dizendo, ainda não, Deus, e um dia, sem perceber, a alma canta de novo. Se você quiser, comenta aqui embaixo com uma palavra que resuma o que você está vivendo, ou um versículo que você tem se apegado, ou até só um "eu tô aqui", que para Deus já vale mais do que 1000 discursos. Essa comunidade aqui é feita de gente real, gente que tropeça, que chora, que some às vezes, mas volta, gente que ainda acredita que Deus não desiste da gente. E se você ouviu até aqui, é porque Ele também não desistiu de você. Então abre teu coração nos comentários. Te garanto, tem alguém precisando ler exatamente o que você vai escrever. Vamos orar agora para finalizar nosso encontro. Feche seus olhos ou simplesmente abra seu coração. Senhor, a gente está aqui, com as forças que restam, com a fé que sobrou, com a alma do jeito que está. Alguns de nós oraram muito e não viram nada acontecer. Outros nem conseguem mais orar, só sentem um nó na garganta, um peso no peito. Mas hoje, juntos, a gente decide fazer o que Abacuque fez, subir de novo para a torre, mesmo sem respostas, mesmo com medo, mesmo com o coração cansado. A gente quer aprender a confiar, Deus, não no que os olhos veem, mas no que o teu Espírito testifica, porque o Senhor não mudou. Mesmo quando tudo muda, o Senhor permanece. Mesmo quando tudo parece injusto, o Senhor continua sendo justo. Mesmo quando o mundo parece sem sentido, o Senhor ainda tem propósito. Então, Pai, vem renovar a fé dos cansados, vem consolar os que choram sozinhos, vem abraçar aqueles que se sentem longe demais. Tem gente aqui se sentindo envergonhada, com medo de voltar para a tua presença. Mostra que o Senhor não fecha a porta, que o Senhor corre ao encontro, como o pai do filho pródigo, que o Senhor ainda chama de meu filho, minha filha, mesmo quando a gente só consegue sussurrar, me perdoa. Senhor, nos ensina a viver o ainda que falte, ainda que doa, ainda que não faça sentido, que a nossa alegria continue sendo o Senhor, e se não der para cantar, que a gente aprenda a confiar em silêncio, e se não der para correr, que a gente aprenda a esperar sentado aos teus pés. Mas não deixa a gente ir embora de mãos vazias hoje, Pai. Faz arder de novo, faz viver de novo, faz a gente acreditar de novo. Em nome de Jesus, aquele que também orou, por que me abandonaste? Mas ressuscitou para nos mostrar que o fim não é o fim, quando Deus ainda está escrevendo. Amém. Se essa oração te alcançou, escreve aqui nos comentários: Senhor, me ensina a confiar mesmo quando não entendo. Essa frase pode parecer simples, mas carrega fé, esperança, decisão. E se você quiser caminhar mais perto com a gente, entra no nosso grupo do Telegram. Lá a gente compartilha palavras, orações e fôlego novo para a alma. E claro, se esse vídeo te tocou, compartilha com alguém que você ama. Tem alguém do seu lado que também precisa lembrar que Deus não é injusto. Ele só está fazendo algo maior.